Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês a respeito dos matadores de sonhos. Ficou implícito no título desse vídeo. A questão é que se você der ouvidos aos matadores de sonhos, você jamais chegará a lugar nenhum. Só para exemplificar, o que são os matadores de sonhos, eu queria contar uma pequena parábola. E nessa parábola os animais falam, tá bom? Conta-se que certa vez o sapo estava andando pela floresta, e ele começou a pular ali nas vitórias régias. Ele estava muito feliz, desfrutando de mais um dia, até que de repente aquele sapo caiu dentro de um buraco. E quando ele caiu ali, era um buraco muito fundo, ele se deparou com uma situação inusitada. Haviam vários outros sapos ali naquele buraco também. Aqueles sapos ficaram surpresos de ver aquele outro que era semelhante a eles e que caiu ali do nada. Aqueles sapos, na verdade, eles haviam praticamente nascido ali, haviam vivido sempre ali naquele buraco. E aquele sapo que havia caído ali, cujo nome, vou dar um nome para ele, que era o sapo que pulula, ele começou a falar para aqueles outros sapos, que haviam, desde girinos estavam ali. Ele começou a falar: olha, nós temos que sair daqui desse buraco. Lá fora tem muitas moscas para a gente comer, tem muitos lugares lindos para a gente ir, tem muitas coisas legais para a gente fazer. Só que aqueles sapos, eles não entendiam o que o sapo que pulula estava falando, porque na cabeça deles o único mundo que existia era aquele que eles conheciam. Era um lugar fechado, um buraco sombrio, sem vida e sem graça. Só que aquele sapo, o que pulula, ele não desistiu. E todos os dias ele falava para aqueles outros sapos: olha, nós precisamos sair daqui, nós precisamos dar um jeito, ter uma vida maravilhosa lá fora. Só que aqueles sapos, eles não viam nenhuma maneira de sair dali, eles não enxergavam uma oportunidade de fazer aquilo. Até que um determinado dia, por não aguentarem a insistência do sapo que pulula, eles decidiram matar aquele sapo. Eles decidiram matar aquele que o tempo todo ficava falando de coisas que eles não entendiam. Por que eu estou contando essa história, querido? Pode parecer um pouco trágico esse final, o fato deles terem matado o sapo, mas o que eu quero te dizer é que você talvez seja como esse sapo que pulula. E muitas vezes você tem sonhos, você almeja fazer muitas coisas, você deseja realizar coisas grandiosas. Só que as pessoas muitas vezes que estão perto de você, elas estão vivendo dentro de um buraco, vazio, sombrio, escuro, sem vida. E elas não enxergam muitas vezes oportunidade de mudar, não enxergam muitas vezes oportunidade de viver uma vida diferente daquelas. E muitas vezes elas criticam você, elas tentam matar os seus sonhos, e é sobre isso que eu quero falar. Existem matadores de sonhos na nossa vida que querem o tempo todo nos impedir. E se você der ouvidos a eles, provavelmente você nunca chegará a lugar algum na sua vida. Então, há um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu acredito nisso, porque nós acabamos adquirindo os mesmos valores das pessoas que estão perto de nós. Então, para que você possa realmente avançar, você precisa tomar uma decisão de ouvir e se relacionar com outro tipo de pessoa. Talvez você diga: Daniel, mas as pessoas com que eu me relaciono, elas são assim, elas têm esses valores, e eu não tenho possibilidade de conhecer e me relacionar com outras pessoas. Mas eu quero te dizer que, hoje em dia, existem muitas maneiras de nós buscarmos referências diferentes, pessoas que vão nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. E então eu queria falar para você sobre como você pode sair da média, como sair dessa condição muitas vezes em que você não consegue alcançar os seus objetivos por conta de matadores de sonhos, para você viver uma vida plena e realizar os seus objetivos. Primeiro, foque naquilo que você acredita e busque se aperfeiçoar. Mesmo que muitas vezes você seja criticado, mesmo que muitas vezes os matadores de sonhos te impeçam de querer viver a vida que você almeja, decida não dar ouvidos, decida acreditar no seu propósito, acreditar naquilo que você deseja, naquilo que você sonha. E busque se aperfeiçoar, busque crescer, busque avançar nesse projeto, nesse sonho, nesse desejo que você tem. É claro que haverão pedras no meio do caminho, nenhum caminho é fácil, nada na vida é fácil. Mas se você realmente acreditar, se você tiver o desejo de avançar,
certamente você vai alcançar os seus objetivos. Mas uma vez que você der ouvidos às pessoas que estão próximas a você, provavelmente você terá problemas. Talvez você não vai conseguir avançar. Segunda coisa que você precisa fazer, ouça somente as críticas daqueles que te levam a melhorar, né, a crescer, e das pessoas certas. Existem pessoas que muitas vezes elas não agregam nada na vida da gente. Pessoas que muitas vezes não fazem a menor diferença nas nossas vidas porque elas não podem agregar nada. Um grande erro de muitas pessoas é falar os seus problemas para aqueles que não podem resolver. Não conte os seus problemas para quem não é capaz de resolvê-los. Fale somente para aqueles que possam te ajudar. E mesmo esses que podem te ajudar, ouça somente as críticas que vão te levar a crescer e não aquelas que te abatam. Ouça as pessoas certas, não ouça pessoas erradas. Ouça aqueles que vão levar você a avançar. Terceira coisa, não desista dos seus projetos simplesmente porque alguém disse para você que era impossível. Não desista porque alguém disse para você que é difícil demais. Eu me lembro quando eu fui começar o meu negócio, eu tenho uma escola de inglês, e eu me lembro que lá no início, né, eu caí no erro de compartilhar com as pessoas erradas sobre o meu projeto. E foi categórico, a maioria das pessoas disse, toma cuidado, né, não tá fácil, talvez você deveria repensar, será que você não deveria ter um capital maior? Olha, esse tipo de negócio aí tá difícil hoje em dia. Eu fui criticado porque a maioria das pessoas, primeiro, muitas delas até pensam no seu bem, elas querem te proteger, mas, por outro lado, muitas outras também são invejosas, elas não querem ver o seu crescimento. Isso é um fato da vida. Então, para que você possa avançar, muitas vezes você tem que decidir tapar os seus ouvidos para os conselhos errados. Se você acredita num determinado projeto, vá em frente. Não ouça esses conselhos que muitas vezes não te ajudam, pelo contrário, só te atrapalham. Quarta coisa, entenda que o seu passado não te define. Muitas pessoas vivem uma vida escravizadas ao passado, porque erraram no passado, porque falharam, porque não deram conta.